Bom, até aqui a gente fez basicamente todas as operações que um data frame recebe, não todas, mas uma boa parte do que um data frame pode receber. E aí, aqui nesse ponto do código, a gente fez processamentos, agrupamentos, merges e tudo mais. A última coisa que você faz com um data frame, depois que você trabalha ele no processo de tratamento de dados, é exportar os dados resultantes. Exportar os dados resultantes no Python, no Pandas, é tão simples quanto importar. Então, lembra que a gente, quando lia um data frame, tinha um pd.read alguma coisa, e aí aqui tinha vários formatos. Para exportar, a mesma coisa. Eu posso pegar aqui, exportar, e aí eu vou pegar o meu df3 aqui, fazer um reindex, e aí selecionar um conjunto de colunas, que, por exemplo, por algum motivo eu quero reduzir ele para exportar. Sei lá, fazer assim, e aí vou remover os nulos aqui. Então, minha base para exportação é essa aqui. Aí, da mesma forma que eu tenho um read, eu tenho um to alguma coisa. Então, eu vou ter um to underline CSV. Aí eu posso passar aqui quais são os dados, ou seja, cada função de to alguma coisa vai ter uma série de parâmetros. Então, aqui eu deixei os exemplos de como eu exportaria para os principais tipos de formatos que a gente teria. Então, para o formato CSV, o que eu vou passar? Eu posso passar o mesmo separador decimal e codificação que a gente viu para carregar os dados. Aqui, esses são os parâmetros padrões, que é do formato do dado. E aqui deixa eu até corrigir uma coisa, que aqui está como zip. Na verdade, isso aqui é um CSV. Inclusive, o CSV, já dei spoiler, né? Mas ele pode ser exportado direto por formato zip. Basta você passar aqui a compressão a ser aplicada. E aqui, se você falar, olha, comprima no dado zip, então você exporta os dados CSV comprimidos e aí ele fica bem mais compacto e ocupa menos espaço no disco. Então, também é uma opção comum, especialmente quando você tem bases de dados grandes. O outro formato que você tem para exportar é o formato Excel. Uma nota importante aqui do formato Excel é que vocês viram que eu tive que instalar o PyArrow para poder lidar com arquivos Parquet, né? E eu destaquei isso no começo da sessão. O Excel também não é um formato nativo suportado pelo Pandas. Então, o que você vai ter que instalar aqui para esse cara funcionar é a biblioteca OpenPyXL. Que aí você pode procurar aqui conda install OpenPyXL. E aí o primeiro link é o do Anaconda aqui. E aí você vai ver que ele tem como você pode instalar o OpenPyXL. Uma outra alternativa é a biblioteca XLRD, né, que também serve para ler e escrever arquivos Excel. Eu sempre acabo instalando as duas, né, mas em tese você só precisaria de uma delas. No ambiente do Colab isso já vai estar instalado, mas aqui você pode fazer um Excel. E lembrando que um Excel ele vai ter, por exemplo, abas, né, a serem colocadas. Então eu posso falar sheet name e eu vou falar que o nome da aba que eu coloco esses dados do Excel é IDBI, por exemplo. E aqui note que eu coloquei um parâmetro que para vocês podem ser um pouco estranho, que é esse index igual a false. Porque o que acontece? Deixa eu pegar aqui o meu exportar e eu vou colocar to CSV e eu vou colocar aqui dados.csv. Não vou colocar nenhum parâmetro nele. E aí, como a gente está no ambiente Colab, né, qual vai ser o resultado? Esse aqui eu peguei uma cópia do meu negócio, então eu posso ir aqui, se não me engano, ele vai gerar no meu drive. Melhor eu colocar aqui, né? Porque eu não coloquei todo o caminho. Então, vamos pegar qual que era o caminho que eu preciso. Então, drive, my drive, né? Senão ele está no disco virtual do Google Colab. Então, vou colocar aqui, drive, my drive, dados.csv. Então, beleza. Vai gerar exportação para o meu Google Drive. Então, aqui deveria aparecer dados.csv. Está aqui. Se você abrir ele e você olhar o conteúdo dos dados.csv, que vai demorar um pouquinho para abrir no Drive porque ele é grande,
você vai ver que ele tem aqui a coluna ID escola, que é legal, o ano e o ID ABI, que foi o que eu puxei. Mas ele tem uma outra coluna aqui que está 0, 1, 3, 4. O que é essa coluna? São os índices do meu data frame. Então, por padrão, quando eu faço exportação no formato CSV ou no formato Excel, ele exporta junto com o data frame os índices. Porque, como eu falei, os índices podem ser nomes. Então, o Pandas coloca como comportamento padrão para exportar essa informação, tá? Porque pode ser que você queira realmente isso. Mas muitas vezes a gente não quer, então a gente passa esse index igual a false aqui na função, que eu poderia ter passado também na função CSV para que ele não exportasse os índices, tá? E aí no Excel, aqui eu exportei para os dados.xlx numa aba específica, sheet name e DBI. Entretanto, é comum que a gente queira pegar o mesmo arquivo e colocar em múltiplas abas. Aí, para fazer isso, a gente tem que usar essa sintaxe aqui, que é abrir um Excel Writer, né, que ele vai abrir um arquivo chamado dados.xlsx no disco, e eu tenho que rodar minha função de toExcel, que eu vi aqui em cima, só que ao invés de passar um caminho, eu vou passar esse writer. E eu vou dar um sheet name e DBI, index equal false. Então veja que aquelas funcionalidades do buffer que eu usei para escrever, também para ler, desculpa, também funciona aqui para escrever. Inclusive esse writer, se eu quisesse colocar um bytes IO, por exemplo, eu poderia ter feito isso também. E isso aqui vai ser particularmente útil quando a gente estiver vendo como exportar dados diretamente para a web. Daí a gente tem o formato Pickle, que para quem conhece bem a biblioteca Python, sabe que existe uma maneira em Python de exportar objetos que é por meio dos arquivos Pickle, que é essa extensão PKL, que é por meio da compressão Pickle, pela codificação Pickle. E aí, o Pandas, por ser um objeto Python, eu consigo exportar ele para Pickle, colocando aqui to Pickle. E aí, nesse caso, não tem opção do índice, porque o data frame, o objeto data frame é definido pelo índice, então não tem como eu colocar isso. E por fim, tem o formato Parquet, que aí eu vou também passar os dados que eu quero exportar. Aqui também não tem opção de index false, mas tem uma parte interessante dos arquivos Parquet, que é a opção de você particionar a saída por colunas. Aí no caso, vou mostrar isso aqui ocorrendo, vou colocar aqui toParquet, colocar dados.parquet, e eu vou colocar aqui o mesmo partition calls igual a ano. Quando eu faço um arquivo particionado, Parquet, o que vai acontecer? Fechar esse cara aqui, voltar. Ó, veja que ele gerou um dados.parquet, mas dessa vez isso aqui não é um arquivo. Ele é uma pasta. E aí dentro dessa pasta tem um conjunto de subpastas com umas chaves. Ano 2005, anos 2009, anos 2011. E eu posso abrir essas chaves e aqui tem o arquivo .parquet, de fato. Por quê? Porque o Parquet ele consegue gerenciar essas subpastas. Então, por exemplo, se eu fosse ler o meu conteúdo, dá aqui um pd.readParquet, e aqui eu vou ler esse cara aqui, eu poderia, por exemplo, filtrar esse conteúdo de acordo com a chave. Então, eu posso colocar um filters, eu coloco aqui ano igual, por exemplo, 2019. E aí, fazendo isso, ele vai entender que ele precisa apenas carregar os dados de 2019. Isso pode ser particularmente útil quando você tem arquivos muito grandes, e aí você particiona esse arquivo, isso permite você ler conteúdos em chaves específicas. Isso vai ser particularmente relevante quando a gente estiver trabalhando com Big Data. Mas assim, esses são os 4 tipos os 4 formatos principais. Não tem muito segredo em como trabalhar com eles, é muito mais uma questão de você lembrar os parâmetros e a maneira de como exportá-los, e ao longo do curso a gente vai naturalmente exportar muitos arquivos e vai ficar craque em gerenciar esses caras aqui, beleza?